que nas decepções da vida é apropriado perguntar por quê? A resposta simples e objetiva é sim. Se quisermos tirar proveito de nossas experiências, precisamos aprender os caminhos de Deus. Muitas vezes o custo dos testes é muito alto. Desperdiçar oportunidades tão caras é um erro. As provações são frutíferas para os que por elas são exercitados. É assim que o escritor aos Hebreus afirma, capítulo 12, versículo 11. Se a pergunta expressa nosso desejo de aprender mais sobre o que Deus está fazendo, é apropriada. Mesmo assim, devemos reconhecer que Deus é maior que nossa mente e podemos não ser capazes de entender seu propósito. Assim, temos registrado no livro de Jó, capítulo 11, versículo 7. Por outro lado, Deus pode reter a resposta para nos ensinar a confiar nele. Talvez Jó nunca soube daquela conversa inicial do capítulo 1. Deus, não é apropriado, entretanto, questionar se os procedimentos de Deus são corretos, melhores ou necessários para nós. Isto expressa incredulidade em nosso Pai. A adequação da pergunta depende de sua motivação. Note o que o escritor aos Hebreus diz para nossa instrução, e boa instrução. Ele diz: Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmaies quando por ele fores repreendido. Porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Porque que filho há a quem o pai não corrija? Mas se estais sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos, ou seja, filhos ilegítimos. Ele diz: sois bastardos e não filhos. Além do que tivemos nossos pais segundo a carne, para nos corrigirem, e nós os reverenciamos, não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Porque aqueles, ou seja, os nossos pais naturais, na verdade, por um pouco de tempo nos corrigiam como bem lhes parecia. Mas este, ou seja, Deus, o Pai dos Espíritos, para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. E, na verdade, toda correção ao presente ou ao princípio não parece de ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, e fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja não se desvie inteiramente, antes seja sarado. Então, todos esses versículos estão em Hebreus capítulo 12, do versículo 5 a 13. O apóstolo João, na sua primeira epístola, na sua primeira carta, no capítulo 5, versículo 12, ele disse de uma maneira clara e concisa: quem tem o Filho de Deus, tem a vida eterna. E quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida eterna. Em um mundo onde nos dizem para aceitar todas as crenças como iguais, este versículo vai contra isto. Este versículo é indiferente a todos os protestos. O poder de se acovardar não fará Deus mudar de ideia. Este versículo é para você ou contra você. Não há meio termo. É categórico. Ou alguém tem Cristo e, portanto, tem a vida eterna, ou não tem. Onde esse versículo coloca você? Primeiro, podemos notar que este versículo trata com cada indivíduo. O versículo diz aquele. Note a palavra, aquele que tem, individualmente. Não aqueles que têm.
enquanto esta última frase seja verdade, a natureza pessoal é individual da salvação, ela é enfatizada aqui. Como uma porta giratória em algum edifício imponente, esta porta aceita apenas um de cada vez. Aqui estão duas verdades importantes. Deus quer que você seja salvo e você é responsável por confiar em Cristo para receber esta salvação. E a pergunta é, você já creu em Cristo? Você tem o Filho como seu Salvador? Em segundo lugar, podemos ver claramente que neste assunto da salvação individual, que no assunto da salvação individual, que isto é uma questão de fé. Aquele que tem o Filho como seu Salvador, de acordo com o versículo 13 deste mesmo capítulo 5 de 1 João, creram no nome do Filho de Deus. João, mais do que qualquer outro escritor da Bíblia, fala sobre fé e fala muito. Mas o que é a fé? Talvez a palavra resultado ou conclusão nos ajudasse. É o resultado de ouvir, entender, concordar, submeter, aceitar e confiar. É consciente, inteligente, informado. Nunca é descrito na Bíblia como um sentimento, embora muitas vezes a fé é acompanhada pelo sentimento, mas não o inverso. Algumas das palavras da Bíblia para a fé são acreditar, receber, comprometer-se, inclinar-se, confiar, aceitar. Seja totalmente persuadido, descansar, conhecer, entender, confiar. No entanto, a fé salvadora nunca é fé em si mesma, é sempre fé em Cristo. A fé também não é uma obra, uma boa obra. A fé descansa num bom sacrifício, no sacrifício de Cristo. A fé é a única coisa que um pecador pode fazer sem que seja, de alguma forma, uma obra que ganhe a salvação. Portanto, todo mérito da salvação de um pecador pertence a Deus e a Cristo. Em terceiro lugar, podemos dizer que essa fé não é geral, embora isso seja importante. A fé é específica, direcionada, e ela ocorre em determinada ocasião e tem resultados duradouros. Significa confiar em Cristo não para algum dilema em sua vida, não para levá-lo com segurança através de alguma cirurgia pendente, não para resolver alguma crise familiar. Tudo isso é muito bom e a pessoa pode ter fé em Deus para resolver essas coisas, mas não tem nada a ver esse tipo de fé com a fé para o perdão dos seus pecados e o resgate do inferno. A fé salvadora significa confiar em Cristo para salvá-lo para sempre da ira de Deus. Não é uma grande fé que salva, mas fé em um grande Salvador. Por que você pode confiar que Ele fará isto? Por causa do que Ele já fez na cruz. Portanto, não é confiar na vida de Cristo, mas em sua morte. Só isto pode nos salvar. Compreenda e aceita a Cristo como seu Salvador, que morreu por nossos pecados, por seus pecados, e ressuscitou para nossa justificação. Em quarto lugar, percebemos que este versículo de 1 João capítulo 5, versículo 12, afirma uma posse presente. Aquele que tem o Filho tem a vida. Isso vai completamente contra a opinião da maioria entre as pessoas religiosas. A maioria supõe que ninguém pode ter a vida eterna agora. Portanto, não há busca para adquiri-lo. Perguntaram a Bill Gates, Bill Gates é uma das pessoas mais ricas do mundo, durante uma entrevista, qual seria a coisa mais importante que já havia acontecido com ele. De repente, ele se encheu de emoção, fez uma pausa e respondeu: minha esposa. Em meio a toda a sua riqueza, atividades e realizações,
Ele reconheceu o valor das coisas que não podem ser medidas pelo dinheiro. Donald Trump disse em uma edição das notícias e relatórios mundiais, ele disse a seguinte frase: meça a riqueza não pelas coisas que você tem, mas pelas coisas que você tem, pelas quais você não aceitaria dinheiro. Rico, de fato, é a pessoa com esse tesouro da vida eterna. Finalmente, algo permanente, eterno, está envolvido nesta bênção da salvação e neste versículo, pois o versículo diz: aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Isso está falando sobre... melhor dizendo, isso não está falando sobre quanto tempo você vive neste mundo. É uma verdade para a alma, é verdade para a eternidade. Se o corpo morrer, a pessoa estará com Cristo. Esta é a segurança para um coração medroso, para que saibais que tendes a vida eterna. Você tem o Filho, a vida que Ele dá. A vida eterna é uma vida para viver em comunhão com Deus já nesta vida e depois desfrutá-la por toda a eternidade. Você já tem isto? Se você não tem, o versículo diz: aquele que tem o Filho tem a vida. O Senhor Jesus Cristo disse em João capítulo 3 que Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê no Filho tem a vida. Mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, e a ira de Deus sobre ele permanece. Muitos religiosos afirmam que não podemos ter certeza da nossa salvação nesta vida. A questão da segurança de um crente nos atormentaria até o último suspiro se essa segurança dependesse de nós de alguma forma. Podemos temer não conseguir preservar até o fim esta salvação que ganhamos de Deus. E se vacilarmos em nossa fé pouco antes de morrer, como fica essa situação? E se escorregarmos em nossos momentos finais sem nenhuma oportunidade de arrependimento, como fica esta salvação que ganhamos? Se temos que preservar ela, perderíamos então o céu e mergulharíamos no inferno? Se a salvação dependesse de nós, teríamos todo o direito de nos preocupar. Na verdade, estaríamos desesperados. No entanto, Pedro nos diz que somos guardados pelo poder de Deus. 1 Pedro capítulo 1, versículo 5. Não somos instruídos a fazer o que nos manterá seguro, mas sim encorajados a saber quem é que está nos mantendo seguros. As Escrituras nos diz que o poder de Deus é tão grande que uma palavra de seus lábios chamou a ordem criada à existência. Gênesis capítulo 1 contém o refrão: e Deus disse, haja, e assim foi. O poder de Deus foi demonstrado no julgamento do grande dilúvio nos dias de Noé, no Mar Vermelho, nos dias de Moisés, até mesmo fazendo o sol parar nos dias de Josué. O Deus que pode tapar a boca dos leões, transformar água em sangue, acalmar tempestades violentas e ressuscitar os mortos, é verdadeiramente ilimitado em seu poder. De fato, não há poder maior que o dele. Como é encorajador perceber que nós, como crentes, somos mantidos pelo poder de nosso Deus onipotente. Nem a vontade humana, incluindo nossa própria vontade pessoal, nem o poder de Satanás pode vencer aquele que mantém a sua própria segurança. O apóstolo Pedro, em sua primeira epístola aos crentes dispersos da sua época, ele disse: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo,
que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável e que não se pode murchar, guardada nos céus para vós, que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo. Essas palavras estão em 1 Pedro capítulo 1, do versículo 3 ao 5. Nesses versículos, Pedro fala daqueles que renasceram para uma esperança viva. Aqueles que são nascidos de novo também têm uma herança imperecível, imaculada, imarcessível, que é guardada para eles. Assim, a herança é guardada para os herdeiros, e os herdeiros são guardados para obter essa herança. Como nos tornamos herdeiros? Como nascemos de novo? O que acontece, ou o que aconteceu, melhor dizendo, para aqueles que agora, se posso dizer, somos... Eu vou reformular essa pergunta. O que aconteceu para que agora se pudesse dizer que somos guardados pelo poder de Deus? Pedro diz que foi pela fé. O versículo 5, o último versículo que li. Não somos guardados pela nossa fé. Somos guardados pelo poder de Deus, uma bênção recebida quando nascemos de novo pela fé. A fé em Cristo trouxe salvação, de modo que agora estamos sob a mão protetora de Deus e temos uma herança esperando por nós. Há quem ensine que a frase aqui no versículo pela fé significa que o crente deve continuar a exercer fé para ser guardado pelo poder de Deus. Se isso fosse verdade, de que modo o poder mantenedor de Deus é benefício para nós? Como estamos sendo mantidos e de quê? Como estamos sendo mantidos e de que nós estamos sendo mantidos? Se a salvação de Deus não inclui ser salvos de mim mesmo, de que adianta? Ou é Deus ou é nós, não ambos. Se tivermos que nos manter seguros por nossa fé, não teremos esperança, pois nossa carne é fraca e nossos inimigos, ou seja, Satanás e este mundo, são poderosos. O que significa ser guardado aqui nesta passagem do apóstolo Pedro e em outras passagens? O que significa ser guardados por Deus? A palavra grega usada aqui é traduzida por guardados, e é um termo militar que significa para ser guardado ou protegido. A maneira como esta mesma palavra é usada em Gálatas capítulo 3, versículo 23 e Filipenses capítulo 4, versículo 7, leva-nos a concluir que Deus está preservando os crentes de escapar de seu reino e Ele está protegendo-os de ataques externos. Assim, nenhuma força externa pode nos afastar da mão protetora de Deus, nem qualquer falha pessoal pode fazer com que Deus baixe sua guarda. Vou ler esses dois versículos que acabei de citar para que a mensagem fique mais clara. Filipenses capítulo 4, versículo 7, Paulo diz: "E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus." Já Gálatas capítulo 3, versículo 23 diz: "Mas antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei e encerrados para aquela fé que se havia de manifestar." Outra coisa muito interessante é que a palavra guardado é um particípio presente que dá o sentido de que estamos continuamente sendo guardados por Deus. Nunca há um momento em que Deus baixa a guarda, mas sempre
e sempre somos guardados por Ele para esta salvação que recebemos pela fé quando nos convertemos a Cristo, quando o recebemos pela fé, quando compreendemos que éramos pecadores perdidos. E a única esperança de sermos salvos éramos crer nele, receber o que Deus oferece de uma forma gratuita. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é um dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Pedro acrescenta que esta ação de nos guardar por Deus nos leva até a nossa salvação final, para a salvação pronta para ser revelada no último tempo. A salvação final refere-se a toda a soma do que Deus tem reservado para nós, o gozo da nossa herança. Assim, é impossível ver como a atividade mantenedora de Deus pode cessar. Qual deve ser nossa reação à verdade de sermos mantidos eternamente seguros? A resposta certamente não é com a determinação de pecarmos. Devemos responder com louvor: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, como diz Pedro, o apóstolo Pedro, no versículo 1 desse capítulo. Não é de surpreender que devemos responder com alegria. Vocês se alegram muito com isto, diz Pedro neste mesmo capítulo 1 da sua primeira epístola, no versículo 6. Quão apropriado responder também com amor pelo próprio Salvador, a quem, não vendo, amais, diz o apóstolo Pedro neste primeiro capítulo, do versículo 8. Todo salvo pode se perguntar: o quão seguro estou? E ele mesmo responder: estou tão seguro quanto meu Deus é forte. Estou tão seguro quanto suas promessas são certas. Estou tão seguro porque ele é fiel, mesmo quando eu não sou. Leia 2 Timóteo capítulo 2, versículo 13. A única maneira pelo qual posso ter certeza da salvação é quando ela é obtida pela graça e mantida pela graça. Caso contrário, nunca poderia ter qualquer garantia a qualquer momento. Pela graça de Deus, estou salvo e seguro. E você? Você tem esta salvação? A Bíblia diz: porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9, eu já citei esse versículo no vídeo. Um carcereiro perguntou para o apóstolo Paulo e seu companheiro Silas na prisão em Filipos o que era necessário que ele fizesse para ser salvo. A resposta do apóstolo Paulo foi: crer no Senhor Jesus Cristo e que ele seria salvo. E nada mais. Atos capítulo 16, versículo 31. Paulo disse apenas que ele deveria crer no Senhor Jesus Cristo. Ou seja, a fé é a mão da alma que toca no Salvador, recebe as bênçãos da salvação que vem do sacrifício de Cristo, vem da pessoa de Cristo, vem daquele sacrifício que foi para nos substituir no Calvário. Ele levou em seu corpo os nossos pecados sobre aquele madeiro. Ele foi ferido de Deus e oprimido. Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído por nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz caiu sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Ele levou em seu corpo os nossos pecados sobre aquele madeiro. E o justo padeceu por nós, os injustos, para nos levar a Deus. A salvação de Deus, cabal, perfeita, completa, está preparada. Você, como pecador perdido, eu, como pecador perdido, o que temos que fazer é receber esta salvação. O mesmo que nos salva é o mesmo que nos preserva salvo nesta vida e nos preservará salvos por toda a eternidade. Não tem uma fase nesta salvação, nesta obra da salvação de Deus,
em que o homem, ou a mulher, o ser humano, tem qualquer parte em preservar. Pelo contrário, como a salvação é um presente, recebemos como presente e ela é nossa, totalmente nossa. Vem de Deus e a sua salvação é tão completa que Deus, aquele que começou a boa obra em nós, ele vai concluir por toda a eternidade. Você pode também descansar no sacrifício de Cristo. O apóstolo Pedro disse: em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu não há outro nome, não foi dado outro nome, não foi colocado o assunto da salvação sobre outra pessoa, porque o nome da Bíblia fala da pessoa. Ele disse: em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Só por Jesus é que nós somos salvos. Atos capítulo 4, versículo 12. Portanto, para você ser salvo, a minha resposta é a mesma que o apóstolo Paulo deu ao carcereiro. O apóstolo Paulo e Silas deu ao carcereiro quando lhes perguntou o que era necessário ser feito para ser salvo. A resposta foi, e a resposta é, e a resposta será: crê no Senhor Jesus Cristo e você será salvo. Salvo do inferno, porque é isto que o pecador merece, por causa dos seus pecados. Salvo da força, do poder do pecado que está em cada um de nós. Salvo das ciladas e das tentações do inimigo. Salvos deste mundo que jaz no maligno. Salvo para Deus. Salvo para o céu. Salvo para ter comunhão com Deus nesta vida. Salvo por toda a eternidade. Se você não recebeu esta salvação de Deus ainda, você está perdido no caminho para o inferno. E para você ir para este lugar, a porta que se abre para este lugar é com a morte. Você morrendo em seus pecados, você pode estar certo, tão certo do que como você me ouve hoje, você vai abrir os seus olhos no inferno. Mas Deus não quer isto. Deus quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Mas a pergunta é: todos os homens querem ser salvos? Eu pergunto para você: você quer ser salvo? Você pode responder para mim, mas responda para Deus. Eu não posso ver seu coração. Deus vê e Deus sabe, e Deus não vai deixar ninguém que queira ser salvo realmente sem esta salvação. Ao findar o labor desta vida, quando a morte ao teu lado chegar, que destino há de ter a tua alma? Qual será no futuro o teu lar?